Do que você tem medo? Como você aprendeu a temer isso? Sim, muitas das nossas fobias foram ensinadas. Esse é apenas um dos nossos assuntos de hoje. Nós vamos falar ainda de liberdade, justiça, amor, sonhos e vamos entender como as crianças cegas podem descobrir as cores. Então prepare-se para conhecer os livros que vamos apresentar e as histórias que eles ensinam. Está no ar o Educação. Meus convidados de hoje são o professor de artes, contador de histórias, Leandro Pedro, a atriz professora Márcia Valéria e a atriz, escritora e jornalista Elisa Moreno. Muito bem-vindos ao programa. Leandro, vou começar com você. Qual foi o livro que você escolheu? Eu trouxe um livro muito legal, chamado O Livro Negro das Cores. E esse livro, ele fala um pouco de como as crianças cegas podem entender as cores. E assim, é um livro fantástico da Milena Coutinho e Rosana Faria. E como é que é esse livro? Dá uma folhada nele. Posso? Ótimo. Lê um trechinho aí, Deixa eu porque mostrar. tem trechos porque ele é sim, tanto para crianças cegas quanto para crianças que não são cegas. Esse livro, ele é todo preto, tá? E aí eu acho que dá pra ver ali na câmera, né? Tô tentando aqui mostrar. Ele é tátil, então a criança ela pode sentir o desenho, né? E tem também tanto em braille quanto a escrita mesmo do livro. Eu tenho um pedacinho dele que eu adoro, que é explicando como é o vermelho. E o vermelho é azedinho como morango e doce como melancia, mas dói quando aparece no joelho machucado. E aqui tá, olha, ele mostrando uma ilustração do que é o vermelho para uma criança cega e também explicando para a criança que enxerga como é que funciona o vermelho para a criança cega. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E uma curiosidade que eu sempre tive é essa, assim, como que as pessoas que têm deficiência visual entendem as cores, né? Porque o som, eu vi uma vez num filme, novela, a questão da vibração, de ficar descalço no chão, perto da caixa de som. Isso, para as crianças surdas, para as crianças surdas, funciona, exatamente. Muito legal. No caso do futebol de 5, que é o futebol de cegos, durante as Paralimpíadas, eu vi que a questão do som da bola, né, para onde que a bola... Eles conseguem ter noção espacial daquele tá objeto indo. Por conta do sino dentro. Exato. Agora, a questão das cores para pessoas que têm deficiência visual sempre foi uma curiosidade que eu tive. O livro fala... Lê outro trechinho aí de cor, só para a gente ter mais um exemplo. Claro. Tenho aqui o melhor, o preto, né, que é um ótimo pra gente... que é essa página aqui, olha que lindo, isso é um cabelo. E ele fala o seguinte: o preto é o rei de todas as cores, é macio como a seda do cabelo da mamãe quando ela abraça a gente. E assim ele explica o preto para a criança. Macio como o cabelo da mamãe. Isso é fantástico, porque é a partir das experiências, né? Claro, assim, eu acho que a melhor pessoa mesmo para dizer como entende a cor, né, é o cego. Para ele, né, ele vai saber explicar melhor do que eu. Mas eles, na minha concepção, eles entendem mesmo a partir, como a gente estava conversando aqui, a partir dos objetos. Então, a planta, para ele sabe que é verde porque a gente diz, não, a planta é verde, né? O sangue é vermelho. Então, ele começa a concatenar as coisas com as suas devidas cores. Né? Uma associação, então, uma associação, exatamente. Então, se às vezes, sei lá, ele sabe, por exemplo, que o chá é verde porque a planta é verde. Então, ele já sabe que o chá é verde. Automaticamente, ele associa o verde ao chá, por exemplo. Márcia estava falando também, era Márcia, antes da gente começar a gravar, sobre a vibração das cores. É a questão da frequência, né? Eu tinha visto um programa numa exposição, o cego tocava uma obra de arte e de acordo com a vibração, a temperatura, não sei, ele conseguia identificar a cor. Eu achei muito interessante, mas me passou uma dúvida quando as temperaturas são semelhantes pela textura do material com que é feito, né? Talvez numa obra de arte isso seja mais tranquilo de se identificar. Mas coisas hoje como papel, colorido, painel, não sei se realmente teria essa diferença, né? Diferença. Se essa vibração ia passar, se essa temperatura ia passar pela questão tátil.
Gente, e aí falando em pessoas com deficiência visual, vocês acham que falta muito para a gente ter um mundo que inclui? Ah, não, totalmente. Totalmente. A gente tem pouquíssima literatura. A gente já tem pouquíssima literatura infanto-juvenil para crianças cegas. É muito pouco. A gente tem existe uma editora em São Paulo, eu não vou falar o nome errado porque eu esqueci o nome dela, mas é fantástica, que ela publica todos os livros infantis em braille, né? Mas a gente ainda tem pouquíssima literatura para essas pessoas. E tanto literatura em audiolivro, quanto literatura escrita, né? E para a infância, menos ainda. E além da literatura, todos os outros dispositivos, né? Sim. A gente vê que nós que não temos uma deficiência aparente, temos dificuldade de andar na cidade, de ter essa transitoriedade. E aí eu sempre me pergunto, gente, como é que um cadeirante vai passar por aqui? Como é que um cego consegue transitar por esse espaço? E realmente as cidades, principalmente, não foram feitas pensando nisso. Agora que a gente tenta se readequar por uma questão de lei e de ordem. Mas é realmente, assim, nos mínimos detalhes, ainda é muito difícil incluir. Eu me liguei muito nisso com meu primeiro filho. Eu tinha que andar com carrinho na calçada, né? E assim, primeiro que as pessoas param os carros nas calçadas, não deixa espaço pro carrinho. E é uma buraqueira sem fim. Eu ficava pensando, gente, um cadeirante, um deficiente visual, como é que ele vai conseguir passar por aqui? Eu tenho os sentidos aqui que estão presentes para me auxiliar, para desviar, para levantar o carrinho. E aquele que não está com esses sentidos todos na sua plenitude? Como é que vai fazer? É muito complicado. É muita falta de atenção para as questões todas, entendeu? Essas questões que são básicas, né? Quando a gente volta para a cultura, para a arte, educação, é mais difícil. A gente tem pouquíssimos equipamentos hoje que atendem nossas crianças, essas pessoas. Pouquíssimos equipamentos de cultura mesmo, né? O próprio teatro, muitas vezes não tem a pessoa que está ali traduzindo em libras. Ou a gente tem hoje a Biblioteca Parque, que é uma biblioteca fantástica e que algumas bibliotecas já têm os livros em braille, mas ainda é pouco, né? São poucos equipamentos como esse que funcionam. A gente vê também que esse estado de coisas nada mais é do que um reflexo também do que a gente é e para onde a gente está olhando, o que a gente consegue enxergar. Vocês acham que nós incluímos? Eu acho muito complicada essa questão. Acho que é uma conversa relativamente recente. E que, assim, os nossos sentidos estão sendo despertos para isso. Porque existe preconceito, existe limitação, existe ignorância. Às vezes a gente não faz alguma coisa por ignorância, não é por maldade, por não querer, né? O meu filho estudou numa turma onde tinha 7 crianças para inclusão. E foi uma turma que se dissolveu, uma escola regular, não era escola especial. Uma turma que se dissolveu porque ninguém sabia lidar com essa turma. Os professores não estavam preparados, as famílias não estavam, as crianças não estavam preparadas. Então, tanto as famílias das crianças ditas normais não sabiam como lidar e se sentiram afetadas, como as famílias das crianças ditas não normais, né, com alguma necessidade de inclusão, também se sentiram afetadas. Foi um insucesso para todo mundo. A gente não conseguiu evoluir nesse passo, mas todo mundo tentando. Então, acho que é uma tentativa de menos ignorância, de procurar mais conhecer um pouco mais, de saber como lidar. E, às vezes, a inclusão, ela não é só da deficiência, é a inclusão do ser humano. Tem tanta intolerância, né? Sim. A gente está vendo uma intolerância, inclusive. Às vezes, quando você tentando acertar, já me peguei em situações em que a gente tentando acertar para incluir, pensar, mas vamos fazer então uma sessão com o tradutor, só então pros surdos. E aí você vê que você não está incluindo. Porque se você está fazendo uma sessão só para eles, você não está incluindo, porque eles estão indo separando, você ainda está indo naquele grupo. Então, na verdade, eles têm de ter a liberdade de poderem ir numa peça quando eles quiserem, não só quando for agendado, quando tiver o profissional capacitado. E você vê que ainda é a gente tentando acertar, mas dentro dessa margem de erro aí, que é de não conhecer, na verdade, não está habilitado para isso. Isso já é muito bom, que a gente vai fazendo essa pesquisa, né? A gente erra e aí a gente fez, não era o esperado. Então vamos melhorar a partir daqui. Agora o problema é quando a gente nem faz. E a gente que somos educadores, artistas, a gente tem que começar a pensar nas novas possibilidades de inclusão. Assim, eu acho que esse livro ele traz muito disso, porque ele é para isso, tanto para as crianças videntes, que enxergam, quanto para as crianças cegas. Ele funciona para os dois. Então eu poderia contar essa história aqui numa sala de aula, que seria completamente inclusivo, né, nesse ambiente.
Mas assim, ainda é muito difícil para a gente pensar fora da caixa, né? E é muito difícil para essas pessoas também que o acesso que elas têm tão pouco. Por que eu perguntei isso? Porque há alguns programas eu gravei sobre a terceira idade, educação para a terceira idade. E a gente entrou nessa questão que vocês já devem ter passado por isso, no metrô, no ônibus, no metrô social, menos, né? mas no ônibus e tal, exatamente. O idoso chegar, a pessoa está sentada na cadeira que é de prioridade dele, não de exclusividade, então a pessoa pode sentar se não tiver um idoso, mas tendo idoso, a pessoa tem que levantar, né? Ou uma pessoa grávida, ou mulher com criança, uma pessoa com criança de colo. E a pessoa simplesmente está dormindo, ou está olhando para outro lugar. No ouvido para não perceber, tá vedando os seus sentidos. Exato. E aí, quer dizer, esse é um caso também de exclusão, né? De não considerar as diferenças, de não respeitar a lei. Então, por isso a minha pergunta para vocês, será que a gente inclui? Tudo bem, quando a gente reclama das cidades, né? Ok, claro, é lícito, é justo, é o que a gente está vendo. Mas será que a gente também não faz isso? No dia a dia, No né? dia a dia. E aí a minha pergunta para vocês é a seguinte, vocês acham que em algum momento todo mundo já se sentiu excluído de alguma forma? Se vocês se sentiram, e o que foi? Em que momento? E por que vocês se sentiram excluídos? Porque é importante a gente refletir sobre isso, né? Poxa, naquele dia, eu senti um dia, ou eu senti, mesmo que eu sentisse 10 dias, 20 dias da minha vida, é diferente de sentir uma vida inteira excluído. Sim. Sim. E aí eu queria levar isso para vocês, essa pergunta para vocês. E às vezes são coisas muito sutis, né? No meu caso, que nasci no interior do Ceará e vim para o Rio com 6 anos, quando eu entrei na escola pública daqui, eu percebi que o meu sotaque me excluía. E ainda mais estando por idades diferentes, sozinha numa turma longe dos meus irmãos, aquilo era totalmente estranho para aquela turma, e como que isso também virava objeto de escárnio, né? Olha como é que ela fala. E mais adiante eu tive essa experiência, só que como educadora, vendo um menino chegando do Maranhão, numa turma em que também todo mundo excluía por conta do sotaque, e aí eu já soube como tratar disso, né? Soube como conversar com a turma para esclarecer aquela diferença, para mostrar que, na verdade, aquilo ali é uma riqueza. Mas é nítido, você não tem como proibir o outro de sentir aquilo, porque, imagina, né, chega alguém com um sotaque diferente, o nordestino já é estereotipado muitas vezes pela televisão, pela mídia, e realmente é uma luta que de primeiro, inclusive também com o menino que veio do Maranhão, eu preparei, falei, você vai lidar com isso não vai passar de um dia para o outro, até você se apropriar. Foi ótimo, né? Até você se apropriar, até que eu tivesse me apropriado, até você se apropriar vai levar um tempo, e para você entender isso como uma potência sua, e não como uma coisa da qual você se envergonha, também vai levar um tempo, mas eu acho que é importante a gente estar preparado também para quando a gente se sente excluído, porque é muito ruim. A gente está no finalzinho desse bloco, Elisa, e eu queria que você encerrasse o bloco falando assim rapidamente, ou numa palavra ou numa frase, em poucas palavras, qual foi esse sentimento, assim, não, claro, tristeza, não assim, mas assim, dentro, mais assim, né, intimamente, qual o sentimento ou o que você pensou nessa pior hora em que você foi excluída? Eu pensava, esse não é o meu lugar. Isso é muito ruim, porque quando recém-chegada, né, no Rio, você se dá conta de que as pessoas são diferentes e que elas te tratam mal pela sua diferença, eu sentia ainda muito mais saudade do lugar de onde eu vim. E aí mistura saudade com aquele não pertencimento, aquele não lugar. Parece que você nunca vai conseguir conquistar aquele. Mas sentimento de fracasso? Talvez isso, talvez de abandono também. Tô fora do meu lugar, tô abandonada para essas pessoas. E o único alento era chegar em casa, né? Quando as pessoas falam como você. Acho que por aí. Gente, vou pedir para vocês segurarem um pouquinho. O próximo bloco vocês não escapam, não. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda.